Olá! Você sabe quantas peças você deve comprar? E qual estilo de semijoia você vai investir? Ou então, como construir um estoque lucrativo? Essas são uma das maiores dúvidas que todas as revendedoras têm, acredite. A gente conversa com muitas clientes e essa é uma das maiores dúvidas. E a gente quer conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Exatamente. Esse é o segundo episódio do Trocando Ideias. É uns vídeos que a gente vai fazer para ajudar você que revende semijoias a construir um negócio lucrativo. Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube ou pelo Instagram, dê um like, dê um joinha. Se você quiser comentar, dar uma sugestão, pode deixar um comentário abaixo. Bom, vamos lá. Para vocês conseguir ser mais assertivos na hora de escolher as peças, quais peças, o ideal é a gente pensar em planejamento, planejar realmente qual a coleção que você deve estar fazendo, né? E ter em mãos o controle do seu estoque. Então, se você tiver certinho as suas campanhas planejadas e o controle do seu estoque, isso vai ser muito assertivo. Nós vamos falar um pouquinho aqui agora, nós temos alguns tópicos que nós vamos passar para você como é que se faz o planejamento dessas coleções. Exatamente. E como você vai planejar e fazer uma gestão do seu estoque? A primeira coisa que você deve estar se perguntando é quanto deve investir. Acho que uma das maiores dúvidas de quem procura a gente, às vezes não sabe o quanto investir. E a primeira resposta que a gente dá é uma outra pergunta. É qual é a sua meta? É, isso daí é uma das principais, a mais importante, porque é a partir dela que você vai pensar o quanto investir. E assim, nós temos, né, uma experiência e a gente vê que realmente a gente nunca consegue vender o total do nosso estoque. Então, nós temos uma métrica que a gente usa para estoque e a partir dela que a gente consegue planejar. Por exemplo, se você já tem uma meta, você deve querer aumentar a sua meta em 25%, talvez. Sim, exatamente. Então, você deve aumentar o seu estoque nesta mesma proporção para que você consiga estar atingindo a sua meta, né? Exatamente. A gente até criou um caso hipotético de que uma revendedora chamada Maria, por exemplo. Maria, por exemplo, ela vende 10 mil reais por mês em semijoias. Para ela vender 10 mil reais em semijoias, ela precisa ter um estoque de aproximadamente 30 mil, que é 3 vezes o valor do faturamento. Então, se ela precisa, por exemplo, ela ter como meta crescer suas vendas em 25%, ela precisa investir no estoque dela essa mesma proporção. Exato. Pessoal, isso é muito importante, tá? Essa regra que nós criamos, né, que na verdade a gente já conversou com várias outras pessoas, isso para o nosso estoque funciona muito bem. Nós sempre calculamos, né, o valor do nosso faturamento mensal, nós precisamos ter o estoque em 3 vezes para que a gente consiga atingir a nossa meta. E nós chegamos já a conversar com outros empresários e geralmente eles usam essa mesma regra. Então funciona muito bem. Então, se vocês têm alguma dúvida com relação a isso, dá para dar uma pesquisada, mas isso daí para nós e a gente já consultou outras pessoas que realmente também funciona para eles. Exatamente. E uma coisa muito importante, uma coisa que a gente vê muito acontecer isso, a gente participa de feiras e a gente tem contato direto com os clientes, a gente bate, troca muita ideia com os nossos clientes na feira. O que a gente vê, o que acontece muito. Tem muita gente que trabalha só com encomendas. A pessoa ela só vai comprar quando ela tem uma encomenda, uma venda garantida. Só que qual que é o risco de fazer isso? O risco de você fazer isso é que você vai limitar o seu crescimento. Então, o sistema de pronta entrega é o sistema que permite que as empresas tenham crescimento. Por quê? Nós trabalhamos com semijoias, que é um objeto que é compra por impulso, compra por desejo. Então, se a pessoa ela tem na hora a semijoia e ela está querendo aquilo na hora, a chance dela comprar é muito maior do que por encomenda. Então, o sistema de pronta entrega ele é muito bom para quem quer crescer. E se você trabalhar por encomenda, pode ser que seu crescimento fique muito limitado. Eu tenho vários exemplos de clientes minhas que me procuram, não que você não possa procurar algo para agradar a sua cliente, tá?
mas você precisa de ver o quanto de tempo você vai ter que se dedicar para poder encontrar essa peça e talvez no final ela nem fique com a peça. Porque eu já passei muito por isso, tá? Sim. Muitas clientes vieram buscando algum tipo de peça, no final conseguem comprar e a cliente no final desiste por conta desse tempo que ela fica esperando. Então, como geralmente é uma compra por impulso, por desejo, você precisa ter o produto ali na hora, ou então procurar entregar algo que ela goste de uma outra peça, de uma outra forma. Geralmente isso daí traz muito mais resultado no final. Exatamente. Eu vou até reforçar o que a Gra falou no começo sobre planejar a coleção. Você saber exatamente o que você quer e o quanto você precisa, porque você investir no seu estoque é você investir no seu retorno. Quanto maior é o potencial de venda do seu estoque, maior é o potencial de suas vendas. Não tem como você querer vender 70, 80% do seu estoque. Isso daí não é a realidade. Então, se você tem uma meta, você precisa saber qual que é o tamanho que o seu estoque precisa ter. Exato. Bom, e existe uma técnica muito simples de aplicar, muito fácil de você colocar isso no seu dia a dia, que vai ajudar a você bater as suas metas. Inclusive, a gente usa essa técnica lá dentro. Exatamente. Pessoal, quando a gente coloca uma meta desafiadora, uma meta que a gente parece que vai ser muito difícil de alcançar, acaba causando até um gelo na barriga. A gente fala, será que a gente vai conseguir? Mas essa técnica simples, ela ajuda a simplificar, deixar uma coisa mais palpável, mais fácil de atingir. Exato. Que é você reduzir o tempo da meta. Se você tem uma meta mensal, você reduz ela para semanal. Se você tem a semanal, reduz ela para diária. A gente deu o exemplo da Maria, que faturava 10 mil por mês. Exato. Você reduz a meta do mês para semana. Então, dividido por 4 semanas, seria uma meta semanal de 2.500. Se você trabalhar 5 dias na semana, seria R$ 500 por dia. Então, você reduz. Então, você só sabe o quanto você precisa vender num dia. Exatamente. Então, assim, é uma técnica que você consegue mensurar um pouco melhor, você consegue ter ideia se você está alcançando ou não, consegue tomar algumas decisões em pouco espaço de tempo para poder conseguir, às vezes, recuperar se você não está conseguindo alcançar a sua meta. Então, assim, a meta ela tem que ser uma meta smart. Eu vim falar um pouquinho sobre isso, que também é uma técnica que a gente usa. Exatamente. E uma coisa que é legal, porque as grandes empresas diminuem o prazo, porque você sabe o plano de ação que você tem que executar no dia. Exato. Se você sabe que você tem que fazer 5 vendas num dia, você faz um planejamento para você bater a meta do dia. Então é dia a dia que você vai conquistando. Agora que nós já sabemos um pouco sobre metas, um pouquinho sobre o estoque, então vamos falar agora sobre os tipos de peça, né? Quais peças que nós devemos escolher, como escolher essas peças para poder montar as coleções, então. Exatamente. E eu acho muito legal esse conceito que a gente vai ensinar aqui, porque muito poucas revendedoras, muito poucos lojistas, que até tem anos de mercado, sabem disso. E é uma coisa que, se você sacar isso, isso vai fazer muita diferença na lucratividade do seu negócio. Nós vamos falar um pouquinho sobre a matriz BCG. Inclusive, ela é aplicada também para analisar o estoque. Nós vamos falar sobre os 4 pontos que ela tem, de uma forma de você olhar para as suas peças e conseguir estar analisando o seu estoque, como ele está hoje, por exemplo, como você quer torná-lo. Exatamente. E dentro do seu estoque, você tem 4 tipos de produto, segundo essa matriz, que é o produto estrela. É a modinha, é aquele que tá todo mundo querendo, as blogueiras estão usando, porém muita gente vai querer fazer, né? Porque ele é um produto que tá em alta. Exatamente. Qual que é a característica do produto estrela? Ele é um produto que tem grande procura, é um produto que tem muitas empresas que produzem ele, ou seja, os produtos que são modinha, tem muitos fornecedores que produzem, tem muitos concorrentes que têm a mesma mercadoria que você, e o resultado disso é que você não vai conseguir ter uma margem de lucro muito grande. Esses produtos, eles têm um timing deles, e isso daí é muito importante. A gente também trabalha, a gente tem uma porcentagem legal no nosso estoque desse tipo de produto, atrai,
faz girar o nosso estoque, né? Faz a pessoa vir atraída por ele, porque geralmente são peças que realmente chamam a atenção. Mas nós precisamos ter uma certa quantidade deles no nosso estoque, né? Não dá para trabalhar somente com esse tipo de produto. Exatamente. E o que você que revende semijoias, o que você deve fazer com os produtos estrela? Você deve analisar o tempo de investir. Então você tem que ver se é um produto que está começando a crescer ou se ele está em declínio. Se ele está na curva decrescente, é a hora de investir. Exato. Se ele está em declínio, é a hora de não investir. Exato. Agora nós vamos falar da vaca leiteira. Esses são aqueles produtos clássicos, aqueles produtos que eles mantêm o giro e têm uma boa lucratividade. São aquelas peças que as suas clientes procuram para poder dar de presente, geralmente as peças que elas mais usam no dia a dia. Então, esse tipo de produto ele tem que estar presente no seu estoque. Inclusive, para quem está começando, o maior investimento ele deve estar aí, né? Por conta de serem peças que realmente você consegue trabalhar com uma boa margem sobre elas. Uma sacada bem legal é que a vaca leiteira ela deve representar um grande percentual do seu faturamento, porque ela é o que vai te dar lucratividade, é o que vai te dar a grande parte, o grande volume do seu faturamento. Então, isso deve representar um bom percentual do seu estoque. Então, é bom você fazer análise desse tipo de produto, se ele representa um grande percentual das suas vendas. Exato. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o interrogação. E o que é a interrogação? É um produto que é um novo estilo, uma nova moda que está surgindo. Muitas pessoas usam esse tipo de produto para poder estar colocando nas blogueiras, para muitas querem colocar nas atrizes de novela. Por quê? Porque daí ele começa a aparecer um pouco mais. Muitos dão certo e viram produto estrela, né? Eles aparecem, se tornam desejáveis, dependendo de como é colocado, em composições. Alguns dão certo, mas alguns não. Então, são produtos que às vezes vale a pena investir para você ter um diferencial, porque às vezes ele é um produto diferente, né? Mas ele não pode ser uma grande parte aí do seu estoque. Exatamente. E quando você vê um produto que é com a característica do interrogação, que é um novo estilo, uma nova moda, que tem um potencial de crescimento, mas ainda não pegou, é que você tem que fazer um investimento em publicidade, dar uma atenção especial, valorizar a peça. Se você não tem potencial de investimento nesse produto, o risco é muito maior. Exato. Então você tem que analisar o custo-benefício, se você vai poder investir nele ou não. E o último que nós vamos falar é sobre o abacaxi. O produto abacaxi é o grande problema das empresas. É o grande problema. É aqueles que realmente ficaram lá no seu estoque, que você já tentou oferecer ele, às vezes de algumas outras formas, e ele não sai. Ele já foi, a maior parte já foi estrela um dia, né? Ele já esteve lá no topo e às vezes foi um investimento que foi feito na hora que o produto já estava na curva do declínio. Então, foi algum time que você pegou que não estava na hora ainda, ele já estava quase acabando e acaba que ele fica sendo um produto ali que faz parte de um estoque que ele está um pouco parado. Então, às vezes, o ideal é realmente pensar nos variados tipos para poder estar investindo, para que você não pegue este produto aí. Exatamente. E no começo do vídeo a gente falou que a compra pode determinar se você vai ter lucro ou prejuízo. E quando você compra um produto, o abacaxi, que é algo que estava na moda, você foi lá e investe um grande percentual do seu investimento nesse tipo de produto, na hora errada, isso pode significar um prejuízo, porque você às vezes não vai conseguir vender, ele vai ficar parado no seu estoque, vai te dar prejuízo, e você talvez só vai conseguir reaver esse investimento liquidando pelo preço do custo, às vezes com menos ainda. Exato. Nós acabamos de falar agora, né, os 4 estilos aí que tem no estoque, né, que a gente deve ter no estoque.
E agora nós vamos falar um pouquinho sobre qual percentual que cada um deve representar para que a gente tenha esse estoque lucrativo. Exatamente. E na verdade não existe uma regra. Existe o produto o interrogação, o produto estrela e vaca leiteira. Não existe uma regra quantos por cento cada um deve representar no seu estoque. Até porque você deve conhecer seus clientes e saber o que elas preferem para ir compondo seu estoque. Bom, na verdade, a gente até pensou aqui em 3 perfis que a gente vai comentar um pouco com vocês, né? Que são os perfis de cliente que daí vão fazer diferente para cada perfil. Exatamente. Nós pensamos em fazer uma sugestão aqui para esses 3 perfis para dar uma ideia, uma visão de como deve investir e compor o estoque com cada tipo de produto. Vai começando para quem está começando agora. O iniciante. Exatamente. Quem está iniciando a revenda, está começando agora, que tipo de mercadoria que ela vai investir nas primeiras compras dela? Bom, talvez o produto estrela, ele ajude muito a chamar atenção, né? Porque ele é um produto que tá todo mundo buscando, é um produto que tá na moda. Então a gente pensou em deixar 40% daí para esse produto estrela. Depois essa pessoa também ela deve investir uma porcentagem muito boa na vaca leiteira, como a gente já havia falado lá no início do vídeo, que é aproximadamente 40% também, porque são as peças que vão ter o giro para ela, são as peças que realmente vão ter a lucratividade. E para o final, 20% talvez nos produtos de interrogação, que são os produtos que tragam uma diferenciação para ela. Exatamente. E é bom reforçar para quem está começando, a gente fez essa sugestão de o modinha, o estrela e vaca leiteira uma proporção igual, para você sentir, já que é um primeiro momento, você está começando, você sente se seus clientes gostam mais de peças que são modinha ou se elas gostam de coisas mais tradicionais. E até um pequeno percentual do interrogação, que são peças com estilo novo, que está surgindo, que tem potencial, porque pode ser que elas gostem de peças que são diferenciadas, modelos diferentes. Num segundo momento, numa segunda compra, você já vai ter uma melhor ideia, uma maior percepção de quais peças teve uma maior aceitação. Você investe daí numa segunda compra naquela que você teve maior aceitação. Exatamente. E às vezes, quando a gente está começando um negócio, a gente imagina que nossos clientes vão gostar de um tipo de mercadoria. E conforme a gente vai trabalhando, vai vendendo, vai ganhando experiência, a gente muda muito o tipo de mercadoria. Você vai sentir com o tempo que tipo de mercadoria que você vai ter um estoque, uma proporção maior. Isso. Agora nós vamos falar sobre um segundo perfil, que seria um perfil de uma linha premium. Uma pessoa que gosta de trabalhar com peças de uma linha premium. Exatamente. São peças mais sofisticadas, com valor agregado maior, de um ticket de venda maior também, com valores, peças, vamos falar assim, mais caras, né? Então, quais são a proporção? Para quem trabalha com peças de valor agregado maior, as peças modinhas já não representam um volume de venda muito grande para esse tipo de perfil. Até porque a gente até recomenda pelo menos uns 25% de peças modinha, porque sempre vai ter alguma cliente que vai querer, sempre vai ter alguma cliente que vai estar procurando por uma coisa que viu em alguma blogueira, viu na televisão. Mas a grande maior parte realmente tem que ser investida nas peças que são clássicas, nas peças que são vacas leiteiras aí para ela, porque o grande maior volume dela de vendas está neste tipo de peças. Exatamente. E uma observação legal de quem trabalha com o público premium são pessoas que investem um pouco mais, são mais arrojadas. Então elas investem num estilo novo, elas sabem como valorizar esse tipo de peça, ou seja, ela aposta em peça que tem potencial de crescimento no momento que ela pode ter uma margem de lucro. Então, as pessoas que trabalham com público premium, elas são mais arrojadas para esse tipo de mercadoria. É isso aí. Mesmo assim, elas ainda têm uma porcentagem para os produtos interrogação, porque elas acabam vendo que ali existe algumas peças em potencial que se adequam ali para o tipo de público dela. Exatamente. E o terceiro perfil que nós separamos é quem já trabalha no mercado há um certo tempo, só que está
no posicionamento de trabalhar com preço baixo. Quem compra e vende com preço baixo. Qual percentual do estoque deve ser com tipo de qual produto? Geralmente esse tipo de perfil gosta de vender em volume, giro rápido e grande volume. Exatamente. E se ele precisa vender rápido, ele precisa de peças que têm grande procura, que têm Grande desejo. grande mercado, que são os produtos estrela, que são as modinhas. Então, esse tipo de perfil geralmente deve investir aproximadamente 60% no produto estrela, que são os produtos que são de maior desejo, que têm a maior procura. Exatamente. Esse tipo de perfil que trabalha com preço baixo, ele também investe em peças clássicas do dia a dia, que também representam um bom percentual do faturamento dele. E já que ele trabalha com preço baixo, a margem de lucro pequena, ele não investe tanto nos produtos que são interrogação, porque ele não tem capital para investir num produto que pode dar certo ou não, então ele não assume tanto risco. Exatamente. Então, esses são os perfis, né? Geralmente uma boa distribuição de estoque. Então, se vocês conseguirem ter um controle, uma análise do seu estoque, dessa forma, provavelmente vocês terão coleções assertivas e um bom estoque, um estoque lucrativo. Exatamente. Então, planejar suas compras, planejar suas coleções é fundamental para o seu negócio crescer e de maneira... É isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo do Trocando Ideias. E se você gostou desse vídeo, ou se você tem uma amiga que está precisando assistir esse vídeo aqui, marque ela aqui nos comentários e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau. Até mais.